Mateus capítulo de número 11, o versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então é este o versículo que vamos estudar, ok? Eu li agora para você o versículo, para você que faz o estudo comigo a primeira vez. Primeiro eu leio o versículo e depois vamos mastigando trechinho por trechinho do versículo, ok? Então o versículo começa dizendo assim, ó: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, ou seja, se você pega Mateus capítulo de número 10, você vai ver que Mateus capítulo 10 inteiro, do começo ao fim, Mateus capítulo 10 tem 42 versículos, tá? 42 versículos, são 42 versículos, são 42 instruções, são 42 trechos ou textos a qual Jesus está instruindo, Jesus está ensinando, Jesus está mostrando o que os discípulos de Jesus devem fazer, ok? Para você que não fez o estudo bíblico de Mateus 10, eu convido você a estudar, que é, digamos assim, um estudo muito importante para você que quer ser um discípulo de Jesus, ok? Então o trecho até onde eu li aqui fala, né, que Jesus estava dando instruções aos 12 discípulos, que é a base lá de Mateus 10, ok? Continuando, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, o texto diz que Jesus ele instruiu, ele ensinou os 12 discípulos, e após isso os 12 discípulos foram cumprir a missão que Jesus deu para eles em Mateus capítulo 10. Ok? Então Jesus instruiu, ensinou e mostrou, falou que era para fazer. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, Jesus diz aos 12 discípulos: Ide pelas ruas, ide pelas casas, ide pelos bairros, ide pelas regiões, e pregai o evangelho, dizendo: Eis que é chegado o reino dos céus. Essa é uma das coisas que Jesus diz. E também Jesus ensina em Mateus 10: Vocês, discípulos, vão lá, vocês têm o poder, eis que eu vos dou o poder. Jesus falando para os 12 discípulos: Eis que eu vos dou o poder para curar enfermos, para ressuscitar os mortos, para limpar os leprosos, para fazer o cego ver, o mudo falar e o surdo ouvir. E assim por diante. E várias outras coisas que Jesus fala, e algo também muito importante: de graça recebeste, de graça. Escreve aqui nos comentários aqui: de graça dai. Escreve aí: de graça dai. Então Jesus ele deixa muito claro, ele ensina os 12 e depois ele enviou. Falou: Ide, vá lá, pregue, mostre para as pessoas o que eu ensinei para vocês. Ok? E ali no texto, no final, né, do versículo 1 de Mateus 11, diz: Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus enviou os 12 discípulos. Os 12 foram divididos em 6 grupos, ou 6 duplas, ok? Então, 12 discípulos, cada um estava em dupla, ok? Então, de 12 foram para 6 grupos, ou 6 duplas, e cada dupla foi enviado para um local. Enquanto Jesus enviou esses 12, ele mesmo, Jesus, aqui o texto diz, que vou repetir, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, aqui dá a entender que Jesus ele começou a pregar e a ensinar ele mesmo por conta própria, sozinho, sem os 12 discípulos. Ele foi na cidade de cada um dos discípulos. O texto diz isso, ok? É só você ler o texto. Diz que Jesus foi pregar e ensinar cada cidade de cada discípulo de Jesus.
Então tinha discípulos da cidade A, cidade B, cidade C, e Jesus foi pregando e ensinando nas cidades a qual aqueles 12 discípulos que foram enviados a pregar o evangelho, a ensinar sobre Jesus. Jesus foi na cidade deles pregar para as pessoas, para a família, para os conhecidos deles e também para as pessoas das cidades a qual eles viviam ou nasceram. É o que o versículo, né, de número 1 nos ensina. Vou repetir só para nós recapitularmos. Mateus capítulo de número 11, versículo 1. E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ok? Então, nas cidades deles. Então, Jesus foi lá pregar nas cidades a qual aqueles 12 discípulos pertenciam. Ou eles moravam, ou eles nasceram naquelas cidades. Ok? Este é o versículo de número 1. Vamos ao versículo de número 2? Vamos, então, para o versículo 2 do estudo de hoje.